de Caicó, né, pelo PSDB, e inclusive liderando as pesquisas, liderando a primeira pesquisa divulgada aqui na cidade de Caicó. Doutor Tadeu, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos Dantas, bom dia, meu amigo Geraldo Oliveira, bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama 95. E antes de começar aí as perguntas, quero registrar aqui e parabenizar a Diocese de Caicó pela brilhante festa de Santana. Uma festa realmente atípica, diferente, mas que teve um cunho religioso, acho que nunca visto na nossa cidade. Então, isso foi promovido pela Diocese, pela Paróquia de Santana. Então, aqui quero parabenizar o bispo, nosso bispo diocesano, Dom Antônio Carlos. Quero parabenizar o pároco de Santana, Padre Alcivan, e todo o clero de nossa cidade, e especialmente todos os fiéis de Santana, pela brilhante festa de Santana, que realmente teve um cunho religioso, momentos ímpares. Eu fiquei muito emocionado em todas as novenas, na missa de encerramento ontem, com a religiosidade do nosso povo e a fé que a gente tem a Senhora Santana. Então, parabenizar toda a Diocese. Como é que você recebeu os números da pesquisa 7, divulgada ontem, que inclusive ele coloca em primeiro lugar as intenções de voto para a Prefeitura? Amigo Marcos, eu recebi com muita naturalidade a pesquisa 7 que foi divulgada ontem. A gente percebe que coloca a gente na pesquisa estimulada numa situação boa. Eu fui candidato na eleição passada pelo PROS. Faz 4 anos que eu estou em Caicó trabalhando. Não tenho feito política partidária, mas tenho feito meu trabalho profissional. Então eu acho que isso é um pouco do reconhecimento das pessoas em relação ao trabalho que eu venho fazendo em Caicó. É evidente que eu sou apoiado pela maior liderança política da cidade, o deputado Vivaldo Costa. Então isso ajuda para que a gente tenha uma situação de discutir a nossa cidade com profundidade. Hoje, diferente da campanha passada, eu tenho mais conhecimento em relação aos problemas da cidade de Caicó, em relação às situações que Caicó vivencia e que precisa realmente melhorar. Nós sabemos que a saúde de Caicó precisa de muitas ações para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, a questão de infraestrutura, a gente fazer um plano de metas. Então, eu acho que eu recebo com naturalidade. Caicó sabe da minha história de vida, sabe de onde eu vim. Nasci no bairro João 23, sou filho de um funcionário público e uma dona de casa. Então, eu me considero uma pessoa que venceu na vida. Hoje, eu me formei em medicina, me subespecializei em cirurgia geral pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu acho que a partir de todo esse trabalho que eu venho fazendo, a gente hoje tem uma pré-candidatura que foi confirmada pela pesquisa certa, uma pré-candidatura que tem potencial de apresentar à sociedade de Caicó uma proposta concisa e consistente para melhorar os problemas da nossa cidade, e uma pré-candidatura forte que tem tudo para conseguir fazer um bloco de apoios importante para a nossa cidade de Caicó. O que chama a atenção nessa pesquisa, por exemplo, na espontânea, né, quase 67% dos caicoenses têm interesse na disputa pela prefeitura. É um número considerável. Você acha que o maior desafio de vocês, pré-candidatos, é convencer esse montante de eleitores que, digamos assim, esteja um pouco desligado dessa disputa, ou você acha que é muito cedo ainda? Esses números se refletem por estarmos ainda numa pandemia? Qual a sua avaliação sobre isso? Tem duas questões importantes aí, Marcos. A primeira questão importante é justamente o desapontamento das pessoas aos políticos, de um modo geral. As pessoas se encontram muito desapontadas com os políticos, especialmente pelos noticiários, pela corrupção. Então, isso é uma coisa que a gente deve considerar. Outra coisa que a gente deve considerar em relação à pandemia, né? As pessoas, a gente vai ter uma campanha política em meio a uma pandemia muito grave, que ceifou muitas vidas pelo mundo. Então, as pessoas acabam ficando mais desinteressadas. Mas a eleição de prefeito, ela tem um cunho diferente de todas as outras eleições. O prefeito da cidade é o voto mais importante que a gente deve dar. Então, o prefeito é quem cuida da rua, o prefeito é quem cuida do posto de saúde, o prefeito é quem cuida do hospital municipal, é o prefeito que dá a merenda escolar, é o prefeito que cuida da educação municipal. Então, é o prefeito que cuida da zona rural, das estradas, dos cortes de terra.
é o prefeito que protagoniza, junto com as outras lideranças, a melhor parte dos negócios de nossa cidade. Então, eu acho que, mesmo a gente estando num período de desapontamento da política, em um período de pandemia, e a gente vê no número da pesquisa espontânea que existem muitas pessoas que ainda não se decidiram, que não ainda tem de cara um candidato, mas a gente sabe que a tendência se confirma na pesquisa estimulada, que as pessoas vão votar e vão escolher um prefeito para Caicó. Como é que você pensa em fazer a sua campanha pós-pandemia, ou em plena pandemia? Isso é um desafio muito grande para todos os pré-candidatos. A gente vem discutindo isso há muito tempo. Vai ter uma questão muito importante em relação às mídias sociais, mas a gente sabe que algumas mídias não chegam à população em geral. Então a gente vai ter que fazer, a gente vai ver como é que a Justiça Eleitoral vai finalizar a questão das regras, o regramento da campanha política. Infelizmente não vai ter as mobilizações, eu acho que a gente não vai poder fazer as mobilizações que nós fazíamos, mas a gente vai ter, com os devidos cuidados sanitários, as visitas e as mobilizações pontuais, fazendo aqueles famosos comícios relâmpagos, passando pelas comunidades, pelos bairros, levando as nossas propostas através da comunicação. Você já está preparando o seu plano de governo? Marcos, eu tenho conversado internamente, nós estamos finalizando a viabilização política do projeto, né? Nós temos hoje um grupo com 4 partidos, recebemos agora no final de semana o apoio do partido da governadora do estado, Fátima Bezerra, que tem aqui inúmeros filiados que Caicó conhece, como é o caso do ex-vice-prefeito Gilberto Costa, como é o caso de Daniele, que é a presidente do partido, como é o caso da a ex-presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Ana Aline. Enfim, tem muitas pessoas que Caicó conhece e Caicó respeita. Então, a partir de vencido essa viabilização política, a gente vai se dedicar de maneira integral à viabilização administrativa. Ou seja, a plataforma, a criação, a proposta que a gente vai apresentar à população de plano de governo. É evidente que a gente sabe quais são os eixos. Caicó hoje precisa de um eixo importante para a gente apresentar com relação à saúde do nosso município. Caicó hoje, todas as pesquisas apontam que o maior problema da cidade é a saúde. Outra questão importante é a questão de infraestrutura urbana. Todo caicoense reclama da infraestrutura urbana da cidade. Todo caicoense reclama do trânsito. Todo caicoense reclama da questão da zona rural. Eu estou visitando, Marcos, a zona rural de Caicó, com todos os cuidados sanitários que são importantes durante esse período, e a gente percebe o sofrimento do povo da zona rural, que não tem um cronograma para corte de terras, que não tem um cronograma para fazer a viabilização das reformas das estradas vicinais. Então, é dessa maneira que a gente vai discutir. A gente vai fazer uma criação de plano de governo com as pessoas que vão fazer parte do projeto e, especialmente, tentando encontrar uma maneira de conversar com a população via rede social para a gente fazer um plano de governo plural e que tenha realmente o sentimento do povo de Caicó em relação ao que ele quer do próximo prefeito da cidade. Você citou 2 pastas que certamente serão aí as mais desafiadoras de uma eventual gestão Tadeu, que é a infraestrutura e a saúde. Vamos começar pela saúde, que inclusive é a área onde você atua. Quais serão os principais desafios para a saúde caso você chegue a vencer as eleições? Um dos principais desafios é a regularidade nos programas de saúde da família. As pessoas reclamam muito que o programa de saúde da família não dá a resposta que a população deseja, principalmente em relação ao atendimento médico, a população não se sente bem acolhida. Eu tenho um sonho, Marcos, da gente zerar a fila de procedimentos eletivos. Tem muita gente esperando exame, tem muita gente esperando procedimento de pequena cirurgia, cirurgia geral, procedimentos de cirurgias de catarata. Então, eu quero, a partir do dia 1º de janeiro, buscar todas as informações e tentar traçar um planejamento estratégico para a gente zerar a fila de procedimentos eletivos. Outra coisa importante, o Hospital do Siridó, a gente precisa realmente discuti-lo.
né? A gente sabe que o cunho do hospital é um cunho materno-infantil, então vamos buscar fazer de tudo para melhorar a assistência materno-infantil, melhorar a assistência à gravidez de alto risco. O centro cirúrgico está sendo reformado agora, mas ainda precisa de algumas coisas que a gente, se Deus quiser, vai conseguir fazer. Por exemplo, a canalização dos áreas essenciais. O Hospital do Seridó ainda não tem isso. Por exemplo, se você quiser montar um aparelho um carrinho de anestesia lá, precisa dessa canalização de áreas essenciais. Então, existem muitas coisas que a gente pretende, e eu vou discutir isso com a sociedade, que é realmente o calo da saúde de Caicó. Agora, por que é tão difícil manter, por exemplo, as UBS funcionando aqui em Caicó? Tem muita coisa que a gente precisa discutir, Marcos, em relação à carga horária dos profissionais, em relação ao acolhimento. Então, a gente precisa discutir UBS com cada comunidade. O que eu pretendo? Eu pretendo fazer um planejamento junto com a Secretaria de Saúde e visitar, sair do gabinete e, uma vez por semana, em cada unidade, discutir com a população. Por exemplo, na população do bairro João 23, qual é a principal reclamação em relação ao atendimento do posto de saúde? É em relação ao médico, é em relação ao dentista, é em relação ao enfermeiro, é em relação ao acolhimento da unidade, é em relação aos exames que não tem retorno. Então, a partir desse diagnóstico, quando a gente estiver na gestão, olhando cada comunidade, a gente vai traçar um plano de metas para melhorar, em específico, cada unidade de saúde de Caicó. Você acha que o Hospital do Seridó tem melhorado nesses últimos tempos, como a gestão Batata tem anunciado? O Hospital do Seridó, é evidente que a gente não tinha um plantão pediátrico. Isso foi um ganho. Aqui eu não estou fazendo... Batata provavelmente será meu adversário na hora que houver a confirmação das candidaturas. Mas a gente sabe que essa luta de conquista de ter um plantão pediátrico em Caicó é antiga e foi viabilizada pelo governo Batata. Mas tem algumas coisas que a gente precisa discutir. Por exemplo, adianta ter um plantão pediátrico se não tem um laboratório 24 horas? Se não tem um raio-x 24 horas? Então, eu acho que a gente precisa... Vamos reconhecer que foi um ganho para a cidade a gente ter um plantão pediátrico 24 horas. Parabéns quem está na gestão, parabéns o prefeito. Aqui eu quero dizer que não tem, eu não vou me prender à questão política isolada, eu estou me prendendo à questão de melhoria da saúde de Caicó. Então, a partir desse pressuposto, a gente tem que reconhecer o trabalho e parabenizar a conquista do plantão pediátrico e da reforma que houve na urgência pediátrica do Hospital do Seridó. Mas um plantão pediátrico não pode funcionar sem um laboratório 24 horas e pelo menos um raio-x 24 horas. Para que quando o médico, uma criança que chegue com a suspeita de pneumonia, possa fazer um hemograma e um raio-x e melhore realmente a assistência que aquele profissional, aqueles profissionais que estão de plantão possam dar às crianças que ali cheguem na unidade. Tadeu vencendo a campanha, compromisso firmado de que o Hospital do Seridó vai permanecer com o município? Vai permanecer com o município. O Hospital do Seridó sempre foi municipal. Mesmo na época da Fundação Calindo Dantas, a Prefeitura de Caicó teve um papel importante na assistência do hospital. O hospital sempre funcionou bem quando tinha uma parceria importante com a Prefeitura. Então, não tem como o hospital ser visto sem uma parceria com a Prefeitura, e o hospital hoje é municipal e continuará sendo, porventura, numa gestão que eu venha liderar. E na infraestrutura, já que você citou também que será um outro gargalo numa eventual gestão Tadeu, quais seriam, por exemplo, os principais desafios? Primeira coisa, 1º de janeiro, Marcos, se Caicó entender que meu projeto ele é o mais consistente para administrar, eu vou pegar toda a frota do município de Caicó e vou colocar em um local, em rua aberta, para a população entender o que eu estou recebendo do governo antecessor. Toda a frota do município de Caicó. Todos nós sabemos que a frota do município está sucateada e que a gente urgentemente precisa encontrar uma maneira de melhorar a frota do município de Caicó. A infraestrutura não funciona sem uma frota adequada para tirar os entulhos, para reformar os calçamentos. Hoje Caicó tem uma dificuldade muito grande de fazer a reforma dos calçamentos que estão com os buracos, especialmente por contingente e também por material. Então a gente tem que encontrar uma maneira de dar regularidade. Por exemplo,
A gente tem que encontrar uma maneira de licitar o mais breve possível os materiais que precisam para essas reformas e ter uma equipe de prontidão para isso. Por exemplo, hoje tem um setor da prefeitura, Marcos, da infraestrutura que funciona muito bem, que é o setor da iluminação, que tem como coordenador Fabrício. Fabrício tem feito um trabalho muito importante. Hoje Caicó não tem problema de iluminação. Por quê? Ele fica de plantão 24 horas, ele está de prontidão, ele conseguiu. Hoje a gente sabe que Caicó tem um imposto que é o da COSIP, que a gente tem um recurso que é alocado para o trabalho de iluminação pública, e Caicó hoje não tem gargalho. Por quê? Ele soube organizar. Ele pegou eletricistas que estavam em outros setores, que não estavam, teoricamente, fazendo o que deveriam fazer. Ele trouxe para dentro do setor de iluminação, e hoje Caicó tem uma regularidade. Hoje, na hora que você tem uma demanda num bairro, você consegue resolver. Eu quero fazer a mesma coisa na Secretaria de Infraestrutura. Eu quero dar regularidade para que a gente consiga dar uma resposta à população a contento. Ok, o ouvinte pergunta aqui, né? Quem você acha seu principal concorrente no pleito eleitoral hoje em Caicó? Eu acho que o que se desenha aí, Marcos, é que o prefeito Batata, em virtude desse... A gente sabe que essa pandemia foi muito boa para os gestores, porque recebeu muitos recursos. A Prefeitura de Caicó recebeu muitos recursos, e foi com esses recursos que Batata conseguiu reformar o Hospital do Seridó e conseguiu fazer diversas ações em saúde. Então, a tendência, isso se confirma na pesquisa, Batata tem uma rejeição muito grande. E aí Caicó precisa avaliar se quer continuar com Batata. Eu não vou fazer uma campanha radicalizada. Eu vou fazer uma campanha em busca de propostas e projetos. Eu vou fazer não uma campanha fazendo ataques. Como algumas Mesmo pessoas... que a tendência, a partir de agora, vocês estão liderando nas pesquisas, seja você ser alvo de ataques? Já começou. Ontem, diversas pessoas dizendo que a pesquisa... Lá tem condição de comprar pesquisa, Marcos. Inclusive, coloco na conta do seu grupo político o fato de vocês terem, por exemplo, processado o próprio Instituto SETA, que fez a pesquisa ontem nas eleições de 2016, né? Até uns questionamentos. Por que é que Tadeu agora está celebrando esses dados se não acreditava no Instituto em 2016? Houve isso realmente? Na campanha passada, em 2016, a gente verificou que a pesquisa SETA foi feita para ser divulgada num período para prejudicar a gente. Então, a gente questionou na justiça a maneira como foi o processo de registro da pesquisa. Essa pesquisa que eu acho que foi encomendada até por Robson Pires, que tem um blog aqui na cidade, não houve nenhum questionamento. A justiça registrou a pesquisa sem nenhum questionamento. Então, teoricamente, a pesquisa foi feita com toda a lisura que deve ser feita. Então, durante a campanha política, a gente verificou que a pesquisa ia ser divulgada. A gente não questionou o resultado da pesquisa SETA na campanha passada. A gente questionou o registro. E aí, diante desse questionamento do registro, o juiz deferiu impugnando a pesquisa SETA na eleição passada. Dessa vez, eu sempre gosto de dizer o seguinte, Marcos. Resultado de pesquisa, a gente tem que aceitar. A gente pode discordar dele, mas eu não vou discutir resultado de pesquisa. Não vou discutir se está certo ou está errado. Eu fico muito feliz com o resultado. Vamos verificar os próximos resultados de pesquisa para realmente saber se essas pessoas que estão dizendo se a pesquisa certa está errada, se a próxima vai estar também. Eu acho que a tendência deve se confirmar nas próximas pesquisas. Então, eu fico realmente muito feliz. Se você parar para perceber aí, Marcos, eu tenho na estimulada 27 pontos. A minha pré-candidatura tem 27 pontos. E somando o segundo e o terceiro colocado, não dão um somatório dos 27 pontos. Porque ontem foi dizendo, Tadeu está fazendo campanha há 4 anos. Eu não estou fazendo campanha há 4 anos. Eu estou trabalhando como médico há 4 anos. Vou fazer campanha a partir do momento que eu, como já lancei minha pré-candidatura, a partir do dia 14 de agosto, quando eu me afastar dos meus vínculos empregatícios aqui na cidade de Caicó. O ouvinte pergunta, Tadeu, no seu eventual governo, a Guarda Municipal sairá de uma vez? Pois já tem até acordo de UNTAC com o Ministério Público. Ô Marcos, a lei da Guarda Municipal, você vê como é que são as coisas. Em 2016, quando eu estava na campanha, a gente pegou a lei da Guarda Municipal e tem um inciso da lei que diz o seguinte, que a Guarda Municipal só pode ser criada quando o município sair do limite prudencial.
Então a lei foi promulgada já sabendo que não ia ser colocada em prática. Então a gente vai ter que discutir com a Câmara Municipal de Vereadores. A Câmara vai ser muito importante nesse sentido, para a gente discutir um novo projeto de lei para a gente criar a Guarda Municipal do município. Precisamos, além de criar a Guarda Municipal, fazer uma equipe de trânsito. O trânsito de Caicó está caótico. Você vai no sábado de feira na cidade, passando ali pela rua Renato Dantas, Avenida Siridó, é um caos. Então nós precisamos urgentemente trazer um engenheiro de trânsito, criar uma proposta de trânsito aqui para a cidade, de estacionamento para a cidade e tentar criar, como na Guarda Municipal, criar uma equipe de trânsito para a gente organizar o trânsito do nosso município. Então você acha, voltando à questão anterior, que hoje seu principal adversário é Batata? Hoje se confirma a tendência de crescimento. O principal adversário da gente é o atual prefeito. Mesmo com o crescimento nas pesquisas do Arthur Mainar? Eu não percebi crescimento, sabe, Marcos? Eu venho acompanhando pesquisa, a gente tem nossas pesquisas artesanais, não pode divulgar, porque isso é uma coisa que a gente tem internamente e a justiça não permite. Eu acompanho o processo de Caicó, Marcos, desde abril de 2019, venho acompanhando por pesquisa. As pessoas, por que pesquisa é importante? Por exemplo, para você fazer uma consulta médica, você precisa de um estetoscópio e de um aparelho de pressão, para fazer uma anamnese razoavelmente boa. A pesquisa, na política, a gente, para fazer a política da forma que é para fazer, o instrumento do político é a pesquisa. Se você não tiver pesquisa, você não tem orientação de campanha. Então, eu venho acompanhando com pesquisa artesanal desde abril de 2019. E o que a gente tem percebido é que Batata tem diminuído a rejeição dele, você vê que a pesquisa certa, ele tinha 40% de rejeição na pesquisa que foi divulgada ano passado, acho que da Consulta, pelo Blog BG, 40% e 50% de rejeição, e agora ele tem 26% de rejeição. As pessoas estão migrando a avaliação do governo Batata, de ruim para péssimo para regular. Então, vamos avaliar. O governo Batata foi importante para Caicó? Quem vai dizer isso é a população nas urnas. Mas eu acho que a tendência se confirma é que o prefeito Batata seja o nosso principal adversário. Final de semana você recebeu apoio do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, eu digo isso porque eu acompanhei alguns questionamentos, conversei com algumas lideranças políticas do PT e foi um apoio que não foi, digamos assim, unânime dentro do partido. Há, inclusive, críticas de filiados do próprio PT ao fato de apoiar a sua pré-candidatura. Primeiro, como é que você recebeu esse apoio e como é que você recebe essa certa divisão interna dentro do PT de Caicó em apoiar a sua pré-candidatura? Eu conversei com a presidente, eu acho que não houve um sentimento majoritário do PT de Caicó em apoiar a nossa candidatura. Recebo o apoio do PT à nossa pré-candidatura com muita felicidade, especialmente pelos quadros que o PT de Caicó tem. Tem a jovem presidente Daniele, que é jovem, professora, filha de pessoas aqui muito conhecidas na cidade. Tem o ex-vice-prefeito Gilberto Costa, tem a esposa dele, Fátima, tem Ana Aline, presidente do sindicato. Tem inúmeras pessoas que Caicó conhece e Caicó admira. Recebo com muita felicidade. Acho que houve um sentimento majoritário do partido em apoio à nossa pré-candidatura. E o que está por trás disso é o apoio, a sinalização da governadora do estado, Fátima Bezerra, em apoiar a nossa pré-candidatura. Eu vou ser prefeito, se Deus quiser, se minha pré-candidatura se confirmar e eu me eleger prefeito, eu vou ser prefeito de Caicó. Então eu preciso ter uma relação boa com a governadora, que quando eu me eleger ainda terá 2 anos de mandato. Então, se ela puder me apoiar na campanha, lógico que eu vou agradecer e torcer para que ela me ajude a fazer uma plataforma de governo e me ajude a administrar a nossa cidade. Inclusive, há quem garanta de que esse apoio do PT à sua pré-candidatura foi costurada nos corredores da Assembleia, tendo como principal articulador o deputado Vivaldo, que é um dos seus principais apoiadores aqui em Caicó, e seria uma questão de governabilidade. Você hoje é do PSDB, que é um partido comandado pelo presidente da Assembleia, e tem Vivaldo como seu principal apoiador. Passou por eles dois essa articulação junto à governadora para que o PT lhe apoiasse em Caicó? Eu acho que esse sentimento é maior, sabe, Marcos? Esse sentimento é maior do que essa articulação de bastidores. A governadora Fátima Bezerra é uma governadora de origem popular, assim como eu sou. Eu nasci no bairro João 23, minha mãe é filha de taxista com dona de casa, meu pai é filho de um sapateiro com dona de casa. A governadora Fátima, da mesma forma,
veio do sertão da Paraíba, veio trabalhar no Rio Grande do Norte, veio ser professora, foi deputada federal, senadora do estado e hoje é governadora do nosso estado. Então, o sentimento não é só de corredor, não é só de articulação, é o sentimento maior por Caicó. O que a governadora, o que o partido da governadora apoiou a nossa pré-candidatura é nesse sentimento. A gente está passando por um período de dificuldade, o governo do estado tem passado por muita dificuldade, a governadora Fátima tem feito um trabalho extraordinário para tentar melhorar o nosso estado, com muita dificuldade, ela vem dando algumas respostas. Então, esse apoio é buscando esse sentimento maior por Caicó, não é apenas porque Vivaldo, é evidente que o Vivaldo fez um trabalho muito importante nesse quesito, junto com o deputado Francisco. Francisco é votado aqui na cidade de Caicó pelo PT local. Então, o deputado Francisco teve um papel muito importante nesse quesito, porque entendeu que o projeto que a gente vem apresentando na cidade é um projeto consistente e tem como ter a participação do PT. Então, basicamente, eu acredito que muito mais do que o papel de articulação política, tem um sentimento por Caicó. Então, Fátima vai estar no seu palanque. A tendência participar da campanha. Com certeza. E o PCdoB? Eu conversei ontem, inclusive, com o José Wilson, ele me disse, até me adiantou, já foi até divulgado no nosso blog, de que as conversas estão bem mais avançadas com você, mas não descartou a possibilidade de também apoiar outros pré-candidatos. Você espera de que o PCdoB também esteja no seu palanque? Amigo Marcos, eu tenho uma conversa com muitos partidos na cidade e a conversa que eu tenho mais adiantada, inclusive eu achava que a gente ia conseguir fazer esse acordo programático mais cedo com o PCdoB do que com o PT. O PCdoB tem sido um partido que tem protagonizado a discussão política na nossa cidade. E então, José Wilson, que é o presidente, é um jovem funcionário do Sindiserve. Tem muitas pessoas importantes dentro do PCdoB, como é o caso do advogado João Braz, que é meu amigo pessoal. Tem o João Braz como alguém da minha família, como é a professora Sandra Kelly, que é diretora aqui do SERES, como é o caso do professor Sérgio, ex-diretor da DIREC, como é o caso de professora Socorro Mariz, doutor Urbano Medeiros. Então, é um partido que tem quadros de excelência para o nosso município. Então, eu venho discutindo com eles, não só a questão de relação da eleição, de como é que vai ser a campanha. Eu venho discutindo com eles a questão de governabilidade, de discutir projetos para a nossa Caicó. Então, a gente tem uma conversa bem adiantada. Então, estamos programando durante esses próximos 10 dias mais algumas conversas e eu acredito que a gente vai conseguir chegar numa convergência entre os dois partidos, entre os dois grupos, para que o PCdoB venha a fazer parte desse projeto para Caicó. Quem já está com você, então? A gente tem o PSDB, que é o partido que eu sou filiado e presidente. Tenho o PSD, que a gente conseguiu fazer um diretório, que é o partido do ministro Fábio Faria. Temos o PP, que é o partido do deputado federal Beto Rosado, que tem nos dado um apoio importante. Nós temos o PT. No momento, temos esses 4 partidos. Temos conversas adiantadas com o PCdoB. Recebi agora cedo uma mensagem do presidente do Democratas aqui da cidade, doutor Silvio Santos, que foi ex-prefeito, que é uma liderança muito importante aqui do nosso município. Todo mundo sabe o trabalho, o serviço prestado que o doutor Silvio tem, de Malvina, de todos os integrantes do DEM aqui da cidade de Caicó. Doutor Silvio me relatou que o partido dele, que ele preside, tem uma sintonia muito importante com o ex-senador, ex-governador José Agripino Maia, que eles precisam escutar Zé Agripino, mas o ex-senador Zé Agripino sempre escutou o diretório municipal na decisão em relação ao caminho que eles devem tomar para as eleições municipais. Então, nesses próximos dias eu vou conversar com o doutor Silvio, com a doutora Verônica, com todos os integrantes do partido, para a gente chegar numa convergência. Temos conversas com o PDT. Semana passada, o PDT fez uma rodada de conversas sobre a capitania do seu presidente José Rangel, o vereador José Rangel. Rangel disse que tem interesse por um projeto majoritário, que vai tentar viabilizar sua campanha majoritária. Se não conseguir viabilizar essa candidatura majoritária, a prioridade do PDT vai ser o projeto legislativo. Então, a gente vem conversando sobre essa questão programática do PDT
e esperamos que, se o PDT não se confirmar sua candidatura majoritária, que ele possa vir se integrar. E também temos conversas, né? Eu, através de um dos filiados, de 2 filiados do Partido Liberal aqui da cidade de Caicó, que é o caso do ex-presidente do partido, Antônio Santiago, Toninho da Graciosa, e também pelo jovem advogado Ivanilton, doutor Ivanilton Albuquerque. A gente tem conversas com o intermédio deles com o Partido Liberal. Então, o que eu defendo, Marcos, é que a gente consiga juntar esse bloco de apoios de partidos que não são apoios para a gente sequelar a Prefeitura de Caicó, esquartejar a Prefeitura de Caicó. Esses apoios são importantes do ponto de vista político para a gente encontrar uma maneira da gente tirar Caicó do caos que se encontra. Com relação à questão da escolha do seu companheiro de chapa, com certeza muitos desses partidos que você citou têm o desejo de indicar o seu vice. O PT já disse que tem, o DEM já sinalizou com essa possibilidade, o PCdoB também já deixou claro que se apoiar a sua pré-candidatura vai também querer indicar o vice. Como é que vai ser o critério para escolher o seu companheiro de chapa? É isso que a gente está buscando. Estou esperando esses partidos vierem fazer parte do projeto para a gente discutir o critério. Sim, estou esquecendo, a gente também tem conversas com republicanos, que tem como presidente aqui o advogado Dr. George Vitor, e tem como filiado o ex-secretário de Finanças Francisco Oliveira, dono da FAO Contabilidade. Então, eu tenho conversado com esses partidos, inclusive vou conversar com o FAO essa semana, de terça para quarta-feira. Eu tenho conversado com todos esses partidos que, quando houver a sinalização por parte deles, eu vou me reunir e a gente vai definir o critério. O que eu defendo? Que seja um nome que, se eles puderem entrar em consenso e indicar, para mim fica totalmente tranquilo. Mas se não tiver esse entendimento entre eles, a gente estabelece ou por pesquisa ou por alguma coisa do tipo. Então, o que a gente defende é que esses partidos venham fazer parte do projeto, um projeto para Caicó, por Caicó, para que a gente consiga apresentar à sociedade um projeto que realmente resgate o sentimento do povo de Caicó e, sobretudo, a gente consiga ter governabilidade para tocar as ações administrativas. Fátima Saraiva está aqui ouvindo a gente, ela informa o seguinte: Marcos, a maioria do PT, por 11-4, aprovou aí o apoio ao projeto de Tadeu. Então, um abraço aí para a Fátima, só para confirmar que foram 11 votos favoráveis a apoiar a sua pré-candidatura e 4 contrários dentro do PT aqui de Caicó. Tadeu, o ouvinte pergunta aqui: Tadeu, sendo prefeito de Caicó, seguirá uma administração com perfil próprio ou seguirá orientações do deputado Vivaldo? Marcos, o prefeito de Caicó, se minha pré-candidatura se confirmar e eu ganhar as eleições, eu terei o maior respeito, como eu tenho. Vivaldo foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante na vida do caicoense. Vivaldo terá total acesso a mim para me ajudar. Agora, quem tomará a decisão será o prefeito com seu grupo gestor, que fará parte da administração da Prefeitura de Caicó. Então, Vivaldo vai ter condição de me orientar e eu, se escutar, Marcos, quem sai de casa com 13 anos de idade, vai para o Rio de Janeiro, se forma em medicina, sabe escolher o caminho certo e o caminho errado. Eu tinha tudo para escolher o caminho errado. Eu morava num bairro periférico, todos os meus amigos se envolveram, boa parte deles, se envolveram com coisa que a gente sabe o que é isso, os meus amigos de infância. E eu escolhi sempre o caminho certo. Fui para o Rio de Janeiro sozinho, não tinha familiar lá, é importante eu deixar claro isso, porque as pessoas pensam: Tadeu foi para o Rio de Janeiro, tinha uma estrutura, Vivaldo foi quem bancou. Não, eu passei num processo seletivo do SESC, fui lá para a escola SESC de ensino médio, graças a Deus consegui ser destaque da escola junto com outros amigos que foram aqui do Rio Grande do Norte. Então eu poderia chegar lá, não ter ligado de estudar, ter passado batido, mas não passei. Terminei a escola, fui presidente do Grêmio, consegui me aproximar do ex-senador Cristóvão Buarque. Hoje eu tenho amizade com o ex-senador Cristóvão Buarque, tenho amizade com o ex-presidente da Confederação Nacional do Comércio, doutor Antônio Oliveira Santos, que presidiu a Confederação por mais de 40 anos. Tenho amizade com o presidente aqui da Fé Comércio do Rio Grande do Norte, doutor Marcelo Queiroz. Tenho amizade com o ex-deputado federal João Maia, que na época, junto com o Vivaldo, me ajudava no custeio de passagens para eu ir para o Rio de Janeiro. Então, eu sempre escolhi o caminho certo. E por isso que hoje
terminei medicina, me pós-graduei em cirurgia geral. Então, Vivaldo, na hora que me der a orientação certa, eu vou seguir certo. E é isso que eu vou fazer. Vivaldo vai ser um grande orientador. Agora, a decisão de como vai ser tocada a prefeitura será minha. Ouvindo pergunta, Tadeus, você tem propostas para o SAMU, que está, segundo ele, abandonado pela atual gestão? Eu tenho, inclusive, amizade com a coordenadora do SAMU. Inclusive, Marcos, Jardênia, Caicó não conhece a história dela. Jardênia veio aqui, concursada pelo município de Caicó, de Equador. O trabalho que Jardênia faz com o SAMU de Caicó é um trabalho que deve ser elogiado. Faz muitos anos que a escala do SAMU de Caicó não tem buraco, porque ela fica dioturnamente preocupada com a assistência que o SAMU dá. Mas, infelizmente, o local que o SAMU se encontra é um local extremamente precarizado. E eu quero encontrar uma maneira da gente melhorar as instalações do SAMU e a gente também tentar dar mais celeridade. As pessoas reclamam muito em Caicó em relação à celeridade do atendimento do SAMU. Por exemplo, você liga para o 192, às vezes demora 30, 40 minutos para o SAMU chegar. Mas isso não é problema da equipe de Caicó. O problema é da Central de Regulação do Estado, que esse telefone fica em Natal. E você liga e é a central que às vezes fica num desencontro de informações e não consegue dar celeridade ao atendimento. Eu vou discutir junto com o governo do Estado essa questão aqui para a cidade de Caicó. Para esse atendimento de urgência e emergência que o SAMU presta, seja feito da maneira mais adequada possível e de maneira célere. Aqui no nosso WhatsApp, ouvindo perguntar, você concorda com o comportamento do presidente Bolsonaro diante da pandemia? Ô Marcos, eu sou médico. Então, a gente, quando é médico, tem que seguir as orientações dos órgãos sanitários. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, no início da pandemia, acabou diminuindo a importância da pandemia para o Brasil. E isso foi muito ruim, criou muito atrito com os políticos, com a população. E hoje a gente vê um reflexo aí que a estratégia que foi colocada pelo presidente no início da pandemia realmente levou a gente a ter um número de mortalidade muito alto. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que o auxílio emergencial, que as ações que ele promoveu de ajuda a estados e municípios foram muito importantes. E foi o que permitiu que o Brasil não tivesse num caos maior. Então, teve o lado do presidente, do que ele, como líder nacional, não conseguiu fazer um discurso de paz, de amistício político, e, em contrapartida, ele teve ações assertivas no sentido de ajuda, de aporte financeiro e de ajuda à população do nosso país. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Com certeza nós teremos outras oportunidades para conversar com você e os demais pré-candidatos nessa campanha, nessa pré-campanha, aqui para a Prefeitura de Caicó. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Marcos. Desejar à população de Caicó muitas felicidades, que ela consiga realmente, durante esse período de pré-campanha e campanha que vai acontecer a partir do dia 26 de setembro, ver todas as propostas do candidato. A população de Caicó precisa analisar as histórias dos candidatos e, principalmente, analisar as propostas de cada candidato, para que a gente consiga fazer uma escolha acertada e que a gente consiga melhorar a qualidade de vida do caicoense. Muito obrigado, Marcos, um abraço e agradeço o espaço.